7 horas e 46 minutos, já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, estamos ao vivo também aí no Face, no YouTube e no Instagram, você pode escolher aí a plataforma melhor para você. Daqui a pouco teremos a edição do programa em podcast e logo mais às 17 horas tem reprise na Plena TV, daí você ouve ou assiste aonde você puder e quiser. Hoje no programa, com o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição na região, e o apoio de Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Estamos conversando e recebendo aqui ainda, online, remotamente, mas vai mudar, né? Em breve presencialmente. O pastor Heber Silva, que é presidente do PSD Cristão e pré-candidato a deputado federal. Na bancada com a gente, o Arnaldo Neto, que eu chamo agora de volta. Neto. Nogueira, você meio que roubou minha pergunta aí no bloco anterior, né, que eu ia falar sobre essa questão do mais um egresso do garotismo, né, mas eu vou seguir nessa linha, ainda falando sobre pré-candidatura, pastor Heber, porque aqui nesse programa mesmo, com o Nogueira e com o Aloysio, o vice-prefeito Frederico Paes, ele defendeu que a região vote em candidatos da região, que o eleitor daqui da nossa região prestigie nessa próxima eleição os pré-candidatos da região, independentemente de grupo político. Foi a colocação dele aqui. Como o Nogueira lembrou, você é egresso do garotismo, não só o senhor, como tem uma lista imensa de egressos do garotismo, mas que continua ainda nesse jogo. E Garotinho figura também como pré-candidato a deputado federal, assim como Caio, que nós colocamos, e diversos outros nomes aqui da cidade. São duas perguntas na realidade. O senhor concorda com o vice-prefeito Frederico Paes, que o eleitor da região deve votar em candidato da região? E a segunda, um número muito grande de pré-candidaturas locais não pode gerar também um certo, entre aspas, canibalismo e acabar por destruir uma ou outra pré-candidatura? Tem muita gente disputando pouco voto, já que a capital, por exemplo, tem um número de eleitor muito maior do que o nosso? Eu concordo com o Fred, porque a razão de um mandato político, principalmente do poder legislativo, é representar. A razão do executivo não é lá tão representar, porque ele está na cidade, o papel dele é operacional, não é? São os grandes projetos, o desempenho, a operacionalidade dos projetos, etc, etc, etc. Mas aquele que sai, né, e vai para uma corte fora, ele vai representar. Ele é um embaixador na Alerj ou no Parlamento Nacional. Então tem que estar ali para representar. Representar quem? Representar a região que ele representa, que ele vive, né? Representar o povo que carreou voto para ele. É claro que o alcance do mandato de um deputado estadual é o estado todo. O alcance do mandato de um deputado federal ou senador é a nação, é a república, é o Brasil inteiro. Mas ele precisa representar. Eu tenho dito em alguns depoimentos que nós não estamos sendo lá tão bem representados, por exemplo, em Brasília. Grandes questões estão acontecendo. O país está em plena convulsão político-social e o parlamento não pauta nada a respeito do que está acontecendo no país de forma relevante, chocando a sociedade, agredindo a população, tornando inoperante o mandato que não resolve os graves problemas da população. E eles ficam lá votando se a gente deve pagar ou não a bagagem na viagem aérea. Até porque é muito pouca gente que viaja de avião. Não é uma pauta coletiva, etc, etc, etc. Então, o papel é representar. Se o papel é representar, eu acho que deve-se, de fato, votar em candidatos da região, porque eles vão trabalhar em função do estado todo ou do país inteiro, dependendo de para qual Câmara vá, mas ele representa aquele povo que o conhece, não é? Que pode chegar a ele, que sabe o endereço dele,
que pode conversar a hora que quer e a hora que seja possível, então tem que ser representativo. E para representar, o voto deve ser mesmo para pessoas da região. A segunda questão... Isso, em relação à segunda questão, de muitos pré-candidatos locais. Eu creio que é direito inalienável de qualquer cidadão, né, se candidatar. Mas a cidade conhece, a cidade tem conhecimento. Interessante que a população não se manifesta, até porque ela também não tem recursos para se manifestar, mas ela tem muita consciência do que acontece politicamente nela, não é? Ela vai ficando em silêncio, mas ela vai avaliando, vai vendo, e principalmente agora, em que tudo está exposto, todo mundo está exposto por causa da internet, e todo mundo tem o seu celular com internet e acessa e tem as informações. Eu creio que a cidade, nós temos aí umas 300 de votos válidos. Se atentarmos para a votação nos candidatos da região, da cidade e ou da região, nós podemos ter alguns representantes, porque a cidade conhece quem faz parte da política, a cidade conhece quem faz uma boa política, a cidade conhece quem já demonstrou que é confiável, a cidade conhece quem pugna, quem luta pelas questões relevantes, não é? A cidade conhece quem acompanha o processo político eleitoral e tem conhecimento de causa para se expor a uma candidatura, assim como todo e qualquer cidadão tem o direito de se candidatar a um cargo conforme a sua vontade pessoal. Mas eu creio que os votos vão ser carreados para aquelas pessoas que a cidade conhece como aqueles que podem, de fato, representar. Agora, a gente começando a caminhar um pouquinho para o cenário político estadual, pastor, o PSD hoje tem um pré-candidato a governador, Felipe Santa Cruz, que inclusive esteve aqui com a gente. Nogueira, se tiver depois alguma pergunta local, pode ficar à vontade. Mas o Felipe Santa Cruz esteve aqui com a gente recentemente e descartou, por exemplo, qualquer tipo de aliança com Cláudio Castro, e à época ainda tinha uma certa possibilidade de aliança com o PDT, que parece ter morrido antes mesmo de nascer, né? Antes mesmo de ser oficializado. Como o senhor vê o quadro eleitoral a governador, sobretudo do seu partido, uma candidatura que, pelas pesquisas, ainda tem ali na casa entre 1% e 3%, há chance de crescimento do Felipe Santa Cruz, e em relação a acordos, haveria a possibilidade de resgatar essa parceria com o PDT, há a possibilidade de conversar com Castro? Como que o senhor vem acompanhando essa formação partidária para a eleição a governador? O doutor Santa Cruz tem o direito de ter essas posições já. Eu acho que está muito cedo para isso. Acho que muita coisa ainda vai acontecer, né? E dentro dessas coisas que ainda vão acontecer, muitos acordos ainda acontecerão, né? O Estado não tem mais hoje o pool de líderes políticos de projeção nacional, como já teve. O nosso Rio já foi a capital cultural do país. O nosso Rio já foi o maior PIB do país. O nosso Rio já foi a capital turística do mundo. E nessas ocasiões, nesses ciclos, o nosso Estado ele tinha representações político-nacionais de muito peso. Hoje nós temos o governador, os ex-governadores, né? Nós temos o presidente da Alerj, os outros presidentes da Alerj estão meio ofuscados, né? Temos vários deputados que são quadros respeitáveis, né? Os nossos senadores, né? Romário é um menino muito popular, né? Mas o mandato, um tanto quanto assim, discreto, não há uma projeção que dê nacional. Os prefeitos de cidades grandes, prefeitos de outras cidades que estão fazendo muito bons mandatos. Creio que essa situação de majoritária no Estado ainda está muito precoce, né? Ainda está muito precoce e ainda vai acontecer muita coisa, né? Que estabeleça, de fato, quais serão as candidaturas e
quais serão as composições em torno dessas candidaturas. Creio que falar hoje do que possa acontecer, eu acho que o peso dos acordos estão guardados para os últimos 4 meses, né? Ou seja, aquele mês que antecede as convenções, mais os 3 ou 2 meses de campanha. Ainda seria muito precoce estabelecer alguma coisa como definição, né? Considerando a questão majoritária, né? Agora eu vou voltar um pouquinho à pergunta de Nogueira no último bloco. Nogueira lembrou também que o senhor, na última eleição, foi candidato a vice do Bruno Calil, né, que foi o candidato escolhido pelo Rodrigo Bacelar. O Rodrigo, como todos nós sabemos, é pré-candidato à reeleição de deputado estadual. Claro que muito impulsionado também pelo fato de ter sido secretário de governo do governador Cláudio Castro, e até um nome cotado para a possível presidência Alerj, caso se reeleja e o Castro também seja reeleito, né? Mas o Rodrigo, como disse, é um franco adversário do outro grupo político forte da cidade, que é do Grupo Garotinho. O senhor, nessa eleição de agora, vocês vão disputar cargos diferentes, né? O Rodrigo é estadual, o senhor é federal. Há alguma possibilidade de composição, apesar de siglas partidárias distintas, de caminhar mais junto aqui na cidade? Como ficou a relação entre o pastor Eber e o Rodrigo Bacelar pós-eleição de 2020? Bom, hoje politicamente ele está no partido, acho que ficou no Solidariedade. Ficou no PL. Está no PL, perdão. E eu estou no PSD, presidindo o PSD cristão. Então, não estamos juntos politicamente, político-eleitoralmente. Todavia, tivemos uma relação muito boa ao longo da campanha da municipal, né? Não temos nenhum atrito, nada que fosse assim um fator impeditivo do nosso relacionamento. Reputo um grande quadro político da cidade. É muito difícil para um político de primeiro mandato e jovem, com um DNA político familiar, já de grande lastro, ocupar uma posição que Rodrigo Bacelar chega a ocupar hoje. Muito difícil. Um secretário de governo, né, que tem uma projeção de extrema relevância no governo, num primeiro mandato, e sendo um moço novo, ainda que capaz, um homem formado, um advogado e etc. Não temos nenhuma questão conflitante. Acho que é muito mais clara muito mais claro os acordos para a majoritária do que esses acordos na eleição, na campanha proporcional. Mas vamos caminhando, vamos vendo. Eu reputo um grande quadro, como Vladimir também. Um é o prefeito da cidade, o outro é o 01 do governo, porque secretário de governo é o imediato ao governador, né? E são dois jovens de quem a cidade espera tudo, né? Porque são daqui, a cidade os conhece, eles conhecem plenamente a cidade. E com relação à questão eleitoral, de fato, eu estou pleiteando uma cadeira lá na Câmara Federal e ele é candidato a deputado estadual, não há incompatibilidade alguma, não há prejuízo, né, de vice-versa, nem para mim, nem para ele. Ele busca um tipo de voto, eu busco outro voto. E como vai ser daqui para frente, vamos ver, tudo dependerá, né, do que seja melhor para a cidade, do que seja melhor para o cidadão campista, do que seja relevante como representação política de uma cidade pujante como é Campos, uma cidade que tem uma história e uma tradição industrial e política muito fortes e merece tudo que um político possa fazer para o bem da cidade e o desenvolvimento da cidade, né? Eu considero essa perspectiva, se acontecer alguma coisa, muito natural, porque há de ser sempre em favor da cidade, há de ser sempre procurando o melhor para a população de Campos. O senhor é candidato num segmento como pastor e colocou presidente do PSD cristão,
de um segmento meio que representativo, que representa a questão religiosa. O governador Cláudio Castro, embora de religião distinta, católico, ele também ascende ao primeiro mandato de vereador como um representante também de instituição religiosa, como um nome ligado, como eu disse, à Igreja Católica. Como o senhor avalia o mandato dele nesse período em que ele está à frente do governo do estado do Rio de Janeiro? Há possibilidade realmente, o mandato, apesar de estar em partido diferente, queria mais a opinião do pastor Heber, avaliando o cenário do que um partidário do PSD. O mandato do governador Cláudio Castro, o cacifa a ser novamente, pleitear novamente esse cargo como caminha para acontecer? Cláudio Castro é outro jovem, né, na política do Estado. E um jovem cristão. Um jovem cristão do segmento católico, né? Como eu sou cristão, segmento evangélico, sou pastor batista. Ele pegou o governo politicamente falido, porque foi a partir da demissão, né, do impeachment do governador. Isso causa um trauma abissal, né, no governo. Então, ele teve a oportunidade de reconstruir, e tudo e qualquer coisa que ele fizer, né, que não o trouxer semelhança ao que aconteceu, já é visto pela comunidade, pela sociedade, pela população, como alguma coisa boa, desde que ele não cause alteração. Ele tem sabido fazer isso. Outra questão é a oportunidade que ele teve como governador, fazer muitas alianças, né? Muitas alianças. E em função dessas muitas alianças, eu creio que o principal cacife no tabuleiro do jogo é o dele, né? Que é o governador, sem alteração similar ao seu antecessor, porque não causa espanto, nem a população, não causa o espanto à alerge, não causa espanto ao tribunal, enfim, não causou espanto, tá bom, porque o outro foi impeachmentado. Isso é muito, muito sutil, né? Então, ele não depende de fazer tantas coisas para ir bem. Qualquer coisa que ele faça, que não chame a atenção da população, é assimilado, porque a população vem de um trauma, né? E a oportunidade de fazer tantos alinhamentos como ele está tendo, 2 anos de mandato, ainda há 6 meses da eleição, é aliança que não acaba mais. Então, o cacife, quem está com ele forte na mão é ele, de fato. Agora, em relação... tem uma pergunta aqui. Nós temos um grupo de WhatsApp, pastor Heber, que as pessoas sugerem algumas perguntas, e eu vou trazê-las agora, na sequência, até mesmo para a gente caminhar, para falar um pouquinho também sobre o cenário nacional. Uma das perguntas é da Silvana Venâncio, e ela fala em relação à representatividade de bancadas na Câmara Federal, lembrando a questão da bancada evangélica. A pergunta dela é a seguinte: por que a famosa bancada evangélica ganhou força nas últimas eleições? E se o Brasil é um país laico, o correto não seria um governo para todos? Está meio misturada a pergunta, com quanto muito boa a pergunta da Silvana? Silvana Venâncio. Da Silvana Venâncio. Muito boa a pergunta, com quanto meio truncada. O governo é laico. A representatividade na Câmara é representativa. É por ser laico o governo que todos os segmentos podem ter seus representantes no parlamento. Não é? Quando se diz que o Estado é laico, não é nem o governo, não é que o Estado não tem que fazer essa ou aquela, este ou aquele procedimento por um segmento preferencialmente. Não é? Agora, o parlamento é representativo. Não é? Os segmentos têm lá os seus representantes. As regiões têm lá os seus representantes. E os que são comuns se agregam. A bancada parlamentar, a bancada evangélica, não é um partido. É uma bancada.
é um grupo de deputados, né? E ela foi muito surda, omissa, não sei se é a palavra, mas ela foi, assim, pouco expressiva ao longo da história. Por que agora ela está tão evidenciada? Parece que a política nacional polarizou. E essa polarização da política nacional traz à luz todos os segmentos. Traz à luz todos os segmentos. Traz à tona todos os segmentos. E a bancada evangélica tem aparecido mais. Tem aparecido mais também porque ela cresceu numericamente. Eu me lembro que, na minha época, éramos, acho que, uns 48 a 50 deputados que nos reuníamos. E nos reuníamos por uma questão devocional. Estamos aqui, vamos fazer um culto, vamos orar junto um pouco. Não tinha, assim, uma reunião propositiva, não é? Para o plenário, para o parlamento, para a tribuna, para a pauta. Mas hoje essa polarização da política nacional e o crescimento numérico da bancada evangélica tem tornado essa bancada mais evidente. Mas, repito, ela não é nenhum partido político, quanto mais o Estado. Este, sim, é que é laico e tem que sê-lo. Deixa eu tentar, eu acho que o nosso WhatsApp hoje também, como ontem, está dando problema. A mensagem chegou para você agora, eu tinha mandado desde 7h59. Aí veio, hein? Não, e a gente troca ideia, né? Se comunica até para não ficar nenhum vazio aqui no ar, nem eu atropelar o Arnaldo, nem o Arnaldo atropelar a gente, enfim. Mas, pastor Heber, o senhor falou mais cedo agora que o Estado do Rio, o eleitor, o cidadão fluminense vem de um trauma. É possível afirmar que, mediante todo esse cenário da eleição passada, tanto que elegeu o Bolsonaro, e daí o Witzel conseguiu surfar nessa onda, né? Mas deu no que deu. É possível afirmar agora que o eleitor, mediante a tantos traumas, principalmente o Fluminense, né, ele tenha mais consciência da importância do voto, ou isso ainda não é aquilo que a gente tanto almeja? Cláudio, é muito triste o impeachment. Seja ele de quem for, seja ele pela causa que for. A gente se lembra, assim, de um tempo mais moderno, de Collor de Mello, de Dilma Rousseff e do Witzel aqui no nosso estado. Vamos tratar da questão que nos seja pertinente, que é do nosso estado e que é a mais recente. Quando comecei a campanha lá no Oeste Carioca, isso no início do ano de 2020, de 2018, eu conheci o juiz, Dr. Witzel. Eu ia pregar em algumas igrejas, ou eu ia a algumas reuniões de líderes, de pastores lá naquela região, o que faço sempre, dessa vez a coisa está super intensa. E por umas 3 vezes nós estivemos nos mesmos encontros. Aquela época ele aparecia com 0,6 na pesquisa. E no último mês ele se tornou o objeto de prazer do eleitor fluminense, né? Como você disse, surfou na onda do Bolsonaro e cresceu vertiginosamente, ou seja, ele recebeu voto de quem nunca tinha ouvido falar o nome dele. Ele recebeu voto de quem nunca chegou perto dele. Ele recebeu voto de quem estava com o Bolsonaro e votou nele. Eu acho que a responsabilidade dele se tornou maior quando ele não teve voto pessoal, quando ele teve voto por causa de outrem. E esse outrem, a gente sabe que foi a onda Bolsonaro. A responsabilidade dele teria que ser maior ainda. Como governador eleito, ele tinha que servir. A política é a ferramenta de fazer o bem. A política é a ferramenta para servir o próximo.
Se um sacerdote cristão, um líder religioso, um médico, um advogado, um motorista, um profissional, no exercício da sua profissão, está servindo a população, alguém que exerce um cargo outorgado pela população, no caso, através do voto, a responsabilidade é extremamente maior. Extremamente maior. Então, de fato, houve um trauma. Por quê? Ele passou a ser o representante de Bolsonaro, porque ele não teve voto. O voto era de Bolsonaro que escorregava para ele, né? E foi eleito para fazer o bem e para servir o próximo. E frustra toda a população com um impeachment irreversível, como foi. Então, isso é claro que marca a população. Acho que um movimento como esse não vai acontecer tão facilmente, principalmente no nosso estado. Claro que não. Primeiro, porque é recente. Segundo, que foi decepcionante, desiludidor. Né? Então, creio que o voto vai ser mais analisado. O voto vai ser mais pensado. O voto vai ser mais em cima de quem, de fato, revele, pelo menos revele, condição de representar. O ex-governador não teve nem tempo para revelar. Ele era uma surpresa, porque nunca tinha sido candidato a nada. Apareceu de repente, vinha lá no fundo da pesquisa até 2 meses antes, de repente dá um salto tremendo, se elege numa expectativa transferida, é um voto mais inocente ainda, não é? E acontece o que aconteceu. É eminentemente traumático e eu creio que a coisa não vai se repetir com tanta facilidade dessa vez, não. Tomara que a gente, né, tenha aprendido essa lição, mesmo diante de tantos traumas, né? Infelizmente. É uma lição explícita, né? É. Uma lição explícita, uma lição clara, né? Verdade. É preciso aprender. É oportunidade de aprendizado mesmo. No mínimo, a gente teve ideia, quem quis ter, quem quer ter, de quanto vale o nosso voto. Exatamente. Ou seja, é inestimável. Não dá para calcular o poder, o valor de um voto, né? Quando daquilo que você falou, que você deposita a confiança nele, toma essa... Aliás, quem teve com o Witzel antes da eleição foi o Arnaldo, né, Neto? E ele falou que, acho que 0,6% que o pastor falou, ele ia chegar e ia ganhar a eleição. Candidato a 1%, mas que seria reeleito. Metade da promessa ele conseguiu cumprir, né? A segunda parte é impossível, até porque está inelegível. E o que o pastor Hebe colocou é bem verdade, assim... A época ele figurava como 0,6%, foi a época que ele veio a Campos. E ele ficou esperando a nossa equipe na rodoviária. Ninguém sabia quem era. O candidato a governador parado na rodoviária esperando nossa equipe de reportagem chegar, poder entrevistá-lo e registrar a presença dele aqui. Depois, né, virou o fenômeno que foi, como o Nogueira bem colocou, empurrado pela onda bolsonarista, algo talvez que nunca se repita na política nacional, nem mesmo aqui na nossa política fluminense, mas aí só o tempo poderá dizer, né? Bom, dia 2 de outubro é ali, que o diga o pastor Heber. É rápido. Aqui, o pastor, vou novamente pedir licença ao senhor, rapidamente, para a gente fazer o intervalo, e na sequência a gente voltar aí para fechar, fazer esse último bloco. O tempo passa rápido quando a conversa é boa, é saudável, é agradável. Então, por gentileza, aguarde aí, você também que nos acompanha agora aí, tanto pelo Face, pelo YouTube, o Instagram, né, em várias plataformas, ou também pelo rádio, claro. Siga ligado aí na Folha FM. A gente volta já no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região, e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Pagar conta.